Olá, sou Luiz Rufino, cientista político, e mais uma vez eu estou aqui com a querida amiga Aline Pinheiro, debatendo sobre política. A intenção já exposta no nosso primeiro encontro é exatamente aprofundar um pouco mais os conceitos de política para quem trabalha com análise política. Possa ser ele ex-aluno, advogado, cientista político, jornalista. O que a gente vem fazendo é exatamente tentar ensinar um pouquinho dessa longa estrada de mais de 20 anos trabalhando em campanhas e com análise política, né, Aline? Tem fôlego para segunda parte? Tenho fôlego para, vamos colocar umas 11 partes. Umas 11 partes? Vamos lá. Isso aqui está guardado faz tempo, né? Só lembrando o itinerário que nós percorremos na primeira exposição. Para a gente contextualizar. A gente separou, na verdade, as 3 grandes teorias sobre política, né? Na Inglaterra, teoria de governo, na Alemanha, a teoria do Estado e na França, a ciência política. Nós demonstramos a dificuldade de se delimitar o campo do objeto, que a ciência, se é que ela é uma ciência, estuda. Depois, nós elencamos os discursos, entendendo, na verdade, que o discurso faz parte de uma estrutura de fingimento, né? O discurso passando pela descrição da realidade, o que parece mais fácil, mas é o mais difícil de ser feito, né? Os símbolos autoexplicativos, quando o político... E o político que eu estou falando não é o político profissional, nem gosto desse termo, político profissional, a gente vai discutir em outros momentos. Mas o agente político, né? Aquele que faz uma ação política, seja num bairro, seja numa escola, seja no jornalismo, né? Quando ele cria um símbolo autoexplicativo, autojustificativo para as suas ações, que muitas vezes não corresponde com a realidade, né? Sim. O terceiro ponto que nós vimos é a ideia de influenciar, o discurso que visa influenciar pessoas. Nós usamos 2 exemplos lá do Shakespeare, Otelo e o próprio Júlio César, né? O Marco Antônio com o corpo de Júlio César, tentando incitar as pessoas a que elas tomassem uma ação em relação àquilo. E aí são as crenças? São as crenças incultadas nos outros. Porque o que seria uma ação social? Isso eu já estou usando um teórico chamado Max Weber, um outro alemão, que tem um maravilhoso livro chamado A Política como Vocação, que nós vamos debater aqui também. Esse você já me indicou. Esse é fabuloso, foi uma palestra que ele deu em 1919 e que ele tenta categorizar a política, né? Essa ação social feita pelo político que quer influenciar o outro, ele visa, nessa ação social, criar, na verdade, uma subjetividade no outro. Né? O que ele quer dizer com isso? Será que a minha ação social é eficaz? Né? Quando você influencia, a sua ação social é eficaz. As pessoas agem de acordo com o seu poder, com a sua ação. O que você quis é, de certa forma, obedecido. Isso é uma arte. Isso é uma arte fantástica. Depois nós entramos no campo da auto-hipnose, quando a pessoa mergulha no subjetivismo, quando ela acredita de tal forma que ela se impede de enxergar a realidade, né, Aline? Né? Isso se chama subjetivismo. A gente até brincou, o Napoleão do Hospício, né? Para quem perdeu, é só acessar aqui, depois no link, que você vai ter acesso a essa primeira aula, esse primeiro diálogo. É uma aula-diálogo, né, Aline, que a gente está sugerindo. Sim. E, por fim, a virtude maquiavélica, que é a capacidade de ser dramático, de ser cênico, de ser... E representar um papel. E representar um papel, ser flexível, né? Então, foi esse o caminho que a gente percorreu. A ideia hoje é tentar mergulhar a partir de um topo que a Aline disse que eu seria cancelado, né? E aqui a gente é franco, mas ela vai entender agora. É polêmico. É polêmico, porque é tentar fazer um resgate de como nós chegamos a essa atual situação que eu apresento agora. Aí você faz uma pergunta, essa pergunta aqui, pode ler? Pode ler na pauta. Vamos ler. Hoje em dia, é bem pesado, hein, gente? Hoje em dia, qualquer mané se diz vítima da sociedade? Exatamente. Como chegamos a isso? Como chegamos a isso? Então, hoje, um cidadão... Qualquer cidadão, falei mané porque é uma brincadeira, né? Eu tô com o Zé dentro d'água, que os mineiros brincam. Os mineiros. E qualquer uma pessoa fala assim, eu sou vítima da sociedade, e a sociedade vai lá e atesta, essa é vítima mesmo. É mesmo. Hoje é fácil dizer isso, mas como é que nós chegamos nesse grau? Por que eu estou investigando isso?
por conta da dificuldade da gente delimitar o nosso objeto. Né? Se nós voltarmos no passado, a gente vai entender, por exemplo, que no surgimento das sociedades, você não tinha essa liberdade individual a ponto de questionar a sociedade que você vive e se colocar acima dessa sociedade, das regras da sociedade, dizendo para essa sociedade assim, não, gente, eu tenho uma ética, ou uma regra que é superior a dessa sociedade. Ou de não concordar. Ou de não concordar, essa liberdade. Então, essa brincadeira, na verdade, está demonstrando o grau de liberdade que nós chegamos no atual estágio da política. Então, se a gente voltar, por exemplo, né, eu tenho um conto que eu gosto muito, que é do Hermann Hesse. Né? Esse é um conto. Hermann Hesse, o mesmo que escreveu O Lobo da Estepe. Esse é só um conto. Que é um nativo, né, que, por acaso, ele briga com o pajé da tribo. O termo correto não é pajé, né? Murumbixaba aqui no Brasil, mas o resto estava falando de outra realidade. Né? E ele é expulso. Ele tenta argumentar, mas ele é expulso. E quando ele é expulso, ele sai em direção ao mato e para um nativo, ser expulso é o fim da vida dele. Acabou a vida dele. Fim da linha. É o fim da vida dele. Acabou. Né? Por que é o fim da vida dele? Porque para o nativo, a coesão social dele ela é tão forte, que há um sociólogo que a denominava, Durkheim, o francês, Émile Durkheim, que a denominava de solidariedade mecânica. Né? Você é aquela comunidade. Se você está expulso daquela comunidade, você está morto. Você está banido. Banido. E esse selvagem, né? O termo hoje é pejorativo, o termo hoje está incorreto, né? E esse nativo encontra o mar. Só que quando ele encontra o mar é um símbolo do infinito tão forte no nosso imaginário que ele descobre uma realidade superior àquela da própria tribo. Então algo maior do que aquilo que ele vivia. Tá? Então, esse conto demonstra o quanto que as sociedades mais nativas, mais selvagens, por favor, com todas as aspas possíveis, elas tinham essa coesão social em que o indivíduo não conseguia sair. E essas sociedades, nas suas vezes, por exemplo, se você for no Alto do Xingu, conversar com uma tribo no Alto do Xingu, a parte da antropologia que começa a mergulhar na ciência política. Eles descrevem um mito fundador, que eles viviam numa espécie de paraíso, alguém fez uma cagada, abriu-se um buraco no paraíso, todos eles caíram na terra. Pum. Pum. E agora a tribo luta para tentar voltar de volta para esse paraíso. Essa é a vida. No Monte Roraima tem um mito, assim, que é o Monte Roraima, onde a pedra fica, todas as aldeias em volta, a pedra é como se fosse uma árvore que foi cortada por uma espécie de Deus para punir os homens das besteiras que eles fizeram. E separou. E aí, esse é o mito fundador pro nativo. E pro nativo só existe o mito fundador. Não tem outra coisa. Não, ele é mitológico. E, a partir disso, ele cria todas as instituições da sua vida social, todas as regras da sua vida social, a partir de um mito fundador. Só que, para ele, Aline, esse mito fundador é fundador da humanidade inteira, porque ele é a humanidade inteira. Isso é chocante para nós. Aí você compara essa situação de sociedade com a nossa sociedade, que qualquer adolescente pode falar que ele é vítima da sociedade. Como que a gente... Vítima do que exatamente, não é? Então, ele não está errado em dizer quando ele diz isso, mas assim, como é que a gente chegou a esse grau de liberdade? Essa é a minha pergunta. Entende? E para isso a gente precisa fazer toda a trajetória civilizacional, vamos lá. Né? Então, se esse índio, por exemplo, for confrontado com outro, se esse nativo, né, for confrontado com outra tribo, né, ou com nós mesmos, se eu chegar a dizer para ele assim, ó, gente, não tá certo esse negócio aí. Tem. Porque para nós aqui, veio uns portugueses lá numa caravela, né, chegaram aqui... E falaram que era dono. Aí, para ele, no entendimento dele, ele vai falar assim, esse cara tá maluco, isso aí tá errado, essa sociedade dele tá errada, né? Ou esse cara da caravela é um deus também, igual o nosso, entende? Então, ele não consegue fazer como nós, historicamente, a situação de estarmos dentro de um tempo, a situação de conseguirmos abstrair historicamente outros tempos que se passam na nossa cabeça, porque é o mito fundador. Entende? Então, do ponto de vista político, isso aparece pela primeira vez no teatro grego.
Aparece como representação teatral, que é algo fabuloso. Por exemplo, aparece em várias peças, mas a peça que mais me chama a atenção é a Antígona, do Sófocles. Que, assim, é uma peça que exalta a força da mulher. Né? Antígona, para quem não sabe, é filha de Édipo rei, né? Que por uma tragédia que vem desde seu pai, Laio era para ter sido rei de Tebas, mas Laio foi expulso de Tebas e Laio vai se alojar na casa do rei de Corinto, se não me falha a memória. E lá ele se torna tutor do filho do rei de Corinto. E o Laio faz uma grande besteira, ele abusa do menino. E quem abusa de quem o hospeda comete um crime contra Zeus, né? Zeus, ele... Imperdoável. É imperdoável. E Zeus, e o pai, e o menino envergonhado se enforca, né? E o pai pede para Zeus que lançasse uma maldição sobre todos os herdeiros, né, do Laio. Laio retorna e se torna, na verdade, o rei de Tebas. E se casa com a maravilhosa Jocasta. Lembra disso? Lembro disso. Foi até uma novela da Globo. Lembro disso. Como é que chamava o Édipo? Era o Felipe Camargo. Era. E a Jocasta era a Vera Fischer. Você lembra? Olha, uma deusa. Você me mantém. Rosana. A gente quer dizer que é contemporâneo, mas eu quero dar uma disfarçada, como se eu não lembrasse muito bem. Mas sei exatamente. E aí, o que acontece? Não vou contar toda a história, né? Mas a Jocasta está grávida e o Laio sonha que aquela criança que iria nascer iria matá-lo e iria casar com a mãe, e desposar a mãe, tendo filhos com a mãe. Nossa Senhora, meu Deus. Né? A tragédia transmitida de Laio para o Édipo, né? E aí sabe-se que o Édipo é levado no monte para ser morto. O capataz que iria fazer isso fica com piedade da criança, entrega a criança na outra cidade e, resumo muito rápido, ele é criado, na verdade, como sendo filho dos reis da outra cidade. E um dia, o famoso sábio cego Tiresias narra que ele mataria o pai e se casaria com a mãe, né? E ele é um homem justo, virtuoso. Né? Tenta fugir do seu destino e foge em direção a Tebas, né? Quando no caminho, então, ele se depara com o senhor, muito bem vestido. Você vai no spoiler inteiro, né? Vou no spoiler inteiro. Depois vocês que leiam a peça. Né? E aí, ao se deparar com esse senhor, ele se desentende e ele acaba matando esse senhor. E na sequência, quando ele chega Não em Tebas, foge de seu destino, então, né? Ele não morre abraçado, né? Para os gregos, nós caminhamos em direção ao nosso destino. Nós somos moscas nas mãos dos deuses, né? Para os gregos. Somos. E aí esse Édipo, na verdade, chega em Tebas. Antes de chegar em Tebas, ele encontra com a Esfinge, né? Que desvenda-me, eu te devorarei, né? Qual o animal que caminha ao amanhecer com 4 patas, ao meio-dia tem 2 patas e ao final do dia tem 3 patas, né? E Édipo, sagaz como ele era, responde, o homem. Né? O homem, porque ao amanhecer ele é gatinha, 4 patas, ao meio-dia o auge do homem, né? 2 patas, e ao final do dia, a sua velhice, a 3ª pata seria a bengala. A bengala. Que o marca. Nossa, genial. É genial, é genial e é muito significativo. Édipo, então, se casa com Jocasta, ele não sabe. Ninguém sabe. Tem 2 filhas e 2 filhos, né? Até que a verdade vem à tona. Édipo havia matado seu próprio pai, né? E Édipo havia desposado sua mãe. Jocasta se enforca. Édipo arranca os olhos. Como se ele dissesse para nós assim, aquilo que os nossos olhos não podem ver, né? Uhum. Ou seja, eu não fui capaz. Eu não fui capaz. E ele é jogado para fora da cidade de Tebas. Ele fica andando, vagando até que ele morre. E a única filha que o auxilia é a Antígona, a personagem que vai... Principal. Que dá o nome. Que dá o nome da peça de Sófocles, né? Antígona, por sua vez, vê o tio, Creonte. Creonte é irmão de Jocasta, reinando. Mas Tebas entra em conflito com outra cidade. E quando tem um conflito, o Polinices, o irmão predileto dela, vai lutar pela outra cidade em disputa do trono. E o irmão mais novo fica com Creonte. Os 2 morrem. É uma tragédia. É uma tragédia total. Do início ao fim. Então, onde eu quero chegar?
quando os dois morrem, Creonte, vendo o Polinices ter lutado por outra cidade, falou, eu não vou enterrá-lo. Você não vai fazer o ritual fúnebre. E para o grego não ser enterrado assim é um absurdo, né? Você vai viver uma afronta, uma alma vagante, né? Você não vai ter paz e não vai ser libertado, né? Exatamente. E o outro o irmão foi enterrado com todas as honras, porque lutou pelo lado de Tebas. E aí Antígona se vê na situação de não concordar com aquilo. E Antígona vai até o corpo do irmão e começa a fazer os primeiros trabalhos do ritual fúnebre. E contam isso para o Creonte. E o Creonte, cego de raiva, chama a Antígona, é um dos momentos mais altos, é uma das peças mais lindas o ápice da história. E Antígona desafia que as leis da cidade não estariam acima das leis dos deuses. E que se os deuses haviam destinado que todos os gregos deveriam ser enterrados, ela tinha direito de enterrar o próprio irmão. Aí a frase dela, mortífera, assim, mortífera, né? E ela abre um espaço de uma lei, né, superior à lei dos homens. Né? É uma indivídua, né? É uma mulher desafiando um rei raivoso, que é o tio dela, e o que é pior... que seria o sogro dela, porque ela iria casar, com o filho dele. Com o filho dele, exatamente. Com o filho dele. E ela o desafia e ele a tranca numa caverna e, ao longo da peça, ele recebe a visita novamente do sábio cego Tiresias. E o Tiresias fala assim, você está afrontando os deuses, não faça isso. Porque com peixe grande. Você já viu o que aconteceu, né? E aí ele desiste, então ele resolve fazer o enterro do próprio sobrinho, mas quando ele vai contar isso para Antígona já havia se matado. E não bastasse isso, o filho se matou, porque ele ia matar a futura nora, né? E não só tudo trançado, a esposa, né? Também se mata. Então, sim, tragédia. Olha. Sofocliniana. Olha, o Lucas deve estar chorando ali depois dessa. Mas o que revela? O grego já sabia dessa... O pessoal do direito chama isso de nascimento do direito natural. O direito natural é um direito não escrito. Né? Ou seja, um direito de preservar a sua mais importante propriedade, que é a sua própria vida. Né? O direito de recorrer a Deus, ainda que isso entre em conflito com a sociedade. Isso é o nascimento dessa ideia. Olha que coisa fabulosa. Lá no teatro grego. Só que isso, Aline, vai acontecer, de certa forma, na realidade, quando da apologia de Sócrates. Quando Sócrates... Eu ia falar, você vai entrar em Sócrates e a tragédia da consciência individual? Da consciência individual. Quando nasce a consciência individual? Porque muitos cientistas políticos, e principalmente pesquisador, trabalham com se o indivíduo ele não fosse, como diria o Nelson Rodrigues, o indivíduo não é o nadador, ele é a piscina, né? É a piscina que nada. Não. Há um indivíduo dentro da sociedade. Gostamos de Nelson, né? Adoro o Nelson. Né? Adoro o Nelson, sabia das coisas. E essa figurinha que a gente está vendo ali, o Sócrates de verde aqui, né? Conversando com Alcebiades, né? Aqui ao canto, um dos seus melhores alunos, é acusado pelos seus alunos, né? E é levado ao julgamento no tribunal, porque ele é acusado de ateísmo, né? E de perverter a juventude. Porque Sócrates começa a desconfiar dos deuses da cidade, né? Dos deuses da natureza. Ele começa a se perguntar... Você tá me ele dizendo... questiona tudo? Ele questiona, na verdade, o julgamento dele está acima do julgamento da época. É isso que ele está fazendo. Ele está à frente? Ele está à frente, na verdade. Ele está parindo, na verdade, aquilo que era a representação no teatro, na vida real dele. A tragédia acontece com ele. Né? Ele é o personagem. Ele é o próprio personagem. Ele vestiu a máscara que ele não conseguiu retirar. Isso é fabuloso. Aquilo que a gente falou antes. No nosso primeiro encontro.
E Sócrates, ele dispensa os advogados, né? Porque não é advogado, era um sofista que defendia, né? Uma espécie de professor de retórica. Ele dispensa e ele mesmo faz apologia, uma das obras mais lindas de Platão, porque isso está escrito em prosa. É a única que não está escrito em diálogo, né? Em que Sócrates é o protagonista. Mas por que ele está sendo julgado? Porque ele está dizendo que aquele mar revolto e que os marinheiros têm medo não é Poseidon. Aquilo é simplesmente o vento e o mar. Né? Ele quer cair por terra. É, por isso que ele é acusado de ateísmo. Então, o que para nós a mitologia era a religião grega. Era uma religião praticada com os templos, com sacerdotisas, né? E, ao mesmo tempo, ele olha, por exemplo, o raio e o trovão, que todo mundo acha que é Zeus se manifestando. Ele fala assim, não, isso não é Zeus, isso é simplesmente um vórtice, né? O vento. Até Aristófanes... É uma força da natureza. É uma força da natureza. Até Aristófanes brinca com isso. Aristófanes, o grande comediante. Cria duas peças, né? As nuvens e as rãs, para tirar sarro do Sócrates. Do Sócrates. E Sócrates acaba sendo condenado a tomar cicuta, né? Que era o veneno da época. Ele podia comutar a pena, ele podia fugir, mas com 70 anos ele se recusa a fugir. Então, ele fala que vai ficar. Ele fala que vai ficar e toma cicuta. É um dos trechos mais lindos da filosofia, né? Que é a apologia e depois o Fédon, né? Com a qual ele vai discutir se nossa alma permanece ou se ela não permanece, né? Se ela é eterna, se ela não é eterna. Mas o que o Sócrates faz ali? Ele está parindo essa consciência individual e retirando dos deuses da natureza a justiça da época e colocando, na verdade, num daimon, que ele dizia que era uma espécie de voz que vinha que ele ouvia, ombro, e que dizia o que era certo e o que era errado. Então, ele está recorrendo a um Deus interior, igual a nossa Antígona, só que agora na vida real. Por isso que fala da consciência? Por isso que fala dessa consciência individual. Então, por que a gente está fazendo, na verdade, essa regressão? Tá? É uma regressão mesmo. É uma regressão, a ponto de chegar no mundo de hoje em que nós entendemos profundamente que nós não somos... Se eu dissesse para você que o Gênesis está certo, você até acredita no Gênesis, mas você não dispensa a sua história contada. A história da Aline, a história de Ribeirão Preto, a história do Estado de São Paulo, a história do Brasil, dentro da história da humanidade. Nós temos uma referência muito maior para nos analisar. Dentro de uma contextualização. Exato, que até gera uma tensão interna. Você fica... Porque é muito maior do que a gente. É muito maior do que a gente. Fica até com medo. Porque como é que a gente consegue resolver problemas que são infinitamente maiores que nós? Essa tensão não se esgota, eu acredito, né? O próprio Platão tem um mito chamado mito de Er, né? Que é um soldado que morre, mas que ele vai para o Hades, né? Ele tem o direito de ir para o Hades e o corpo dele está incorruptível, né? Para quem não sabe, o corpo dele não fica putrefato. E aí, na verdade, ele ressuscita. Se mantém? Ele ressuscita 10 dias depois. E aí os deuses querem que ele, na verdade, conte o que ele viu. E aí ele começa a contar, está dentro da República, um livro lindo. E ele começa a contar a história de que nesse lugar onde ele ficou um tempo, né, que os bons, os virtuosos, eles ficam no lugar onde eles ficam felizes. E que os maus, eles são encaminhados para o Hades, definitivamente. Aí a nossa ideia de hoje A nossa ideia, isso permeia a Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Então, mas isso está revelando essa tensão indivíduo e a divindade e essa coisa maior do que nós, que a gente não consegue acessar, e a sociedade, né? Indivíduo e sociedade. A gente está onde inserido. Eu estou... Por isso que Aristóteles diz, nós somos animais políticos. O animal político não é aquele político que faz de tudo para vencer. Animal político que nós somos animais sociais. O zoom, político 1, nós nascemos numa sociedade e nós não vivemos fora da sociedade. Nós dependemos da sociedade. Só um filósofo, né, um louco para estar excluído da sociedade. É isso. Todo mundo já deve ter assistido o famoso... Náufrago, né? Náufrago. Ele desenha lá no seu Wilson, né? Ele tem que se apegar a alguma coisa. Você tem alguém para conversar, você dialoga com você mesmo. Olha... Ele se autorrepresenta, né? Ele se autorrepresenta. Tinha, na verdade, uma tribo chamada tribo do Índio do Buraco. Muito interessante isso. E ele só tinha irmã, só que era proibido o incesto para os dois, porque os antropólogos estavam preocupados com a continuidade deles, né? E aí, o que aconteceu? A irmã morreu, ele ficou sozinho, e ele vivia num buraco. Pois ele não
antropomorfizava, esse é o termo, né? Antropomorfos, morfos, forma. As plantas e os animais, ele dava vida para os plantas e os animais como se eles fossem pessoas, para ele conversar. Para ele conversar. Isso prova que nós somos seres sociais. É um indivíduo em sociedade. Não dá para permanecer. Ninguém faz nada sozinho. Não. É um coletivo. Não, nós é uma somos. sociedade. Nós somos animais sociais. Inclusive porque nós éramos presa, né? Até conseguir se tornar predador, né? Nós éramos presa. Então, olha o caminho. É tão, assim, pouca gente se atenta a isso, né? Então, você pega teorias modernas, assustador isso, né? Você vai... Como, por exemplo, o marxismo. O marxismo não enxerga o ser humano. Você não tem uma antropologia marxista. Tem um momento que ele fala assim, olha, os homens fazem a história, mas não sabem que a fazem. É o único momento. E o resto, nós somos uma classe. Né? E o que é uma classe dividida? social? Classe social. Ou você é proletário, ou você é burguês. E o que é uma classe social? É uma abstração, Aline. É uma abstração. Ninguém se identifica por classe. Só uma abstração, meu Deus do céu. Entendeu? Aí você vê o indivíduo fazendo análise política e fala assim, olha, proletário tem que votar no partido proletário. Não existe essa identificação, só uma abstração. Como se obrigasse a se identificar com tal Exato. setorizado, né? Isso é o quê? Isso é exatamente um símbolo autoexplicativo. Eu estou fazendo análise a partir de uma teoria que não compreende que existe o indivíduo e que o indivíduo tem sua subjetividade. E que ele, desculpa da expressão, está cagando e andando para a classe social. Então, você pode acreditar numa análise política desse jeito? Não pode acreditar. Porque, na verdade, é mais o que o cara deseja do que, de fato, a descrição da realidade. Ele está colocando o seu desejo por outro próprio. lado, eu vou te dar um outro exemplo disso. O indivíduo de raça no nazismo. Quando o nazismo fala assim, eu sou a raça pura, germânico, né? E você é a raça impura. Isso é uma abstração. A gente sabe que, na realidade, isso não existe. Por quê? Explica. Isso é um símbolo autoexplicativo, porque, na verdade, a gente já descobriu que a miscigenação é que fortalece. Só pega lá o nosso famoso Gilberto Freire, o próprio Darcy Ribeiro. Quanto mais miscigenado, mais resistente, né, à adversidade. Não, boa parte dos nativos da América morreram exatamente por conta de não ser miscigenado. Você tinha um atim. De ser achar que está isolado dentro de um espirro matou, sim, 90%. Não tem imunidade. Entende? Então, você está, mais uma vez, fazendo uma análise política, ou seja, o segundo ponto, né? No caso do nazismo, e depois influenciando pessoas a agirem dessa forma, a acreditar. Arrastando essa legião. Essa legião que deu no nazismo. Né? Por conta de um símbolo autoexplicativo. Isso não é análise política. Não é? Não. Isso não. Isso é símbolo autoexplicativo. Ele pode fazer isso, faz uso disso? Faz. Mas isso não é análise de política real. Você não está descrevendo uma realidade. Na realidade, não existe o ser de classe e, na realidade, não existe o ser de raça. Né? Olha que coisa absurda. Entende? Por isso que eu queria fazer esse resgate desde as origens, para que a gente possa chegar nessa ideia do... Agora você já está na origem e a natureza das instituições de poder? Ou vamos agora? Não, a gente está caminhando para elas, na verdade. A gente está tentando chegar nelas, né? Porque está tudo amarrado, né, Rufino? Está tudo amarrado. É por isso que o papel do cientista político é tentar traduzir a descrição da realidade. Porque ele vai receber todos esses discursos. Olha como é difícil. É uma ciência dificílima. Muito. Dificílima. Você quer ver? Vamos dar um exemplo. Eu pego o famoso Montesquieu. Uma coisa maravilhosa. Barão de Montesquieu, um iluminista, criticando o absolutismo, né, que ele assistia na França, a centralização do poder no rei, absolutista. Ele cria a tripartição dos poderes, como a gente conhece hoje. Pergunto, isso é uma realidade? Vou te colocar na sinuca de bico. Eu vou falar que não. Então, e não é. Olha que louco. Eu não errei tanto. Olha aqui, né? Você não errou. 50-50. E não é. Por quê? Vamos lá. Existem os 3 poderes. A gente sabe disso. Não, inclusive, eu já trabalhei num deles. Existem, tá? Só que, Aline, isso é diminuição do poder? Não. Os 3 são Estado. O Estado fica cada vez mais forte. Exatamente. Olha só. Ele sabia disso? Não. Ele não tinha. Por isso eu vou jogar ele fora? Não.
Não vou jogar ele fora, mas eu vou mostrar, na verdade, a limitação do pensamento dele, que não conseguiu perceber que ele está criando uma teoria absoluta do poder, achando que ele estava diminuindo o poder. E não estava? Não estava. Pouquíssima gente enxerga isso, Aline. Eu não conheço um analista político, um historiador que entenda isso. Nenhum? Hoje, não, nenhum. Só o Bertrand de Giovanet, aquele que eu citei na aula passada, no nosso diálogo passado. Entende? Então, assim, vamos lá. O Hobbes, vamos voltar. Voltou no Hobbes. Contrato social. Nós somos selvagens, nós somos invejosos, nós somos belicosos. Me parece que ele não errou muita descrição da realidade. Aí ele chega e fala assim, olha, mas agora nós vamos ceder parte da nossa liberdade para o Leviatã, esse monstro artificial que nós criamos, que é o Estado, né? E ele vai nos garantir a liberdade, a segurança e a propriedade, né? Ele não percebe, na verdade, que você assinou o contrato, eu não assinei o contrato. É que onde está esse contrato? Então, assim, em parte ele descreve a realidade, e a outra parte é símbolo autoexplicativo. Ele deseja que fosse dessa forma. Como Montesquieu. Mas eu desejo que a tripartição do poder diminua o poder. Não, como se ele visualizasse, mas a realidade não é. Cara pálida, você fez o contrário. Você aumentou o poder do Estado, sem perceber que você aumentou o poder do Estado. É maluco isso. É maluco. Entende o tamanho? Então, por isso a gente está. Qual que é a intenção do curso? É aí que eu falei. Você me perguntou. Origem, natureza e justificação das instituições. Então, assim, por isso que eu queria fazer isso. E eu chamei você porque você é responsável por ter me levado a isso, né? Tá? Ele vai falar isso até o final, vocês já perceberam. Não, Aline. Quando eu pensei, falei, cara, você não é bobo, você teve a ideia. Quem te empurrou para isso? Agora faça... Faça ela pagar por isso. Né? E você vê o tamanho do problema que essa ciência carrega. Tá? Porque ela não é tão simples quanto parece. Não é limitada. Não, ela não é limitada, ela é de um prazer maravilhoso. Vou citar mais uma vez Shakespeare. Tem no Rei Lear, que é a peça que eu mais amo do Shakespeare, que já estou velho, já gostei do Hamlet. No final, quando ele é a Cordélia, que é a filha que ele expulsou, né? Que ele tem 3 filhas, e as 3 têm que fazer uma declaração de amor para ele, né? E as 2 babam ovo no pai, e aquela que diz que ela deve respeitar mais o seu marido do que o pai agora, que ela iria se casar, é expulsa e deserdada, né? Mal sabe ele que vai ser traído pelas outras duas filhas. Essa peça... Eu falava assim, mas será que Shakespeare acerta tanto? Acerta, cara. Acerta. Eu nunca vi. Nós citamos só 3, né, de Shakespeare hoje. 3. Só 3. Com essa foram 3. Essa é de uma revelação. E aí depois, a única que vem em socorro, ele termina, né, sendo guiado por um cego e por um louco, né? Que são, na verdade, os súditos deles, aqueles que foram fiéis e ele traiu. A velhice pode achar que está ciente do destino humano e de si próprio, mas não está. E quando ele consegue salvar a Cordélia, eles são presos na torre, né? E ele diz assim, então aqui nós passaremos o nosso tempo a comentar sobre o poder dos políticos, as invejas de cima da torre. Eu acho essa frase linda, linda. Porque é como se fosse o papel do cientista político. Né? À distância, olhando aquilo tudo. Do ângulo, né? Do ângulo que ele olha. Você vê, é aquela condição que se colocou acima, mas isso não impede de ser um agente. Isso fica claríssimo, Aline, porque aqui no Brasil criou-se uma ideia, e me interrompa, por favor, que você tem que ser neutro de valores para ser um cientista, tá? É uma ideia bem bizarra, porque ninguém... Que é impossível, né? Que é impossível, Aline. Até um cientista da natureza tem suas afinidades, tem suas escolhas. Porque ele é um ser individual. Ele é um ser individual, ele tem sua subjetividade. Você quer pesquisar tabela periódica, vai lá. Ele tem uma afinidade com aquilo. Imagina nós, daquilo que é chamado hoje em dia de ciências humanas. Nós também temos nossas afinidades. Afinidades ou dificuldades ou deficiências. Exato. Então, isso não significa neutralizar os seus valores. Quando você tem uma subjetividade... Quem é neutro total, né? Total, só no Brasil existe como você fala, isenção. O isentão, né? Só no Brasil existe esse tipo de discussão. O Max Weber, mais uma vez... Vamos voltar no Weber.
no famoso A Política com Vocação, ele tenta resolver esse problema, mas parece não conseguir. Ele diz, ele faz política e ciência, 2 vocações, né? E ele, são 2 vocações, são 2 chamados. O cara vai para isso porque ele já tem um valor. Então, ele vocacional. Ele não esconde o seu valor. Ele escolhe aquilo, o seu valor. Na política, o político entra, e o verdadeiro político, não esse criado. Essa virtude maquiavélica, cênica, né? Porque ele tem uma causa. Esse é o valor dele. E é fundamental que ele tenha essa causa. Aí agora as pessoas querem colocar a causa como se fosse uma bandeira. É. Que bandeira ele vai ler? Sempre tem que ter uma bandeira. Então, se o político não tem causa, você não vote nele. Você vai ter que sempre representar algo que você tem afinidade, que é o mais forte em você. Que é o que te levou à vida pública. Te levou à vida pública. Te levou à vida e muitos pública. não sabem nem responder essa pergunta. Não, eles nem sabem disso. A maior parte dos políticos hoje, do ponto de vista bandeira, da ciência os animais. política, são analfabetos. São analfabetos. E eles olham para o cientista político como se fosse um cara abstrato, como se nós não tivéssemos participação, como se nós não tivéssemos sido agentes. Nós fomos agentes, nós trabalhamos juntos, discordamos, brigamos, concordamos, né? Então, é isso mesmo. Isso é do agente. Então, o que você tem que... Não é neutralidade... É um termo lindo, a academia adora esse termo, né? Neutralidade axiológica. Você parece que está xingando sua mãe, né? O que é neutralidade de valores? O Weber fala que o político, mesmo o cientista, ele não tem que ter neutralidade de valores. Ele tem que ter o valor, para que ele venha a descrever as coisas dentro dessa valoração. O Weber diz que você não deve fazer um juízo de valor. Deixa eu me fazer claro, porque é complicado. São coisas diferentes. São. Então, eu vejo uma menina, eu descrevo, ela é magra e alta. Isso é uma descrição valorativa, não é? Agora, se eu digo, ela é magra, alta e bela, eu fiz um juízo de valor. Fez um juízo de valor. Entende? Então, o Weber se debruça sobre esse problema. Isso é um fato... Um fato, como os sociólogos gostam de chamar, né, que é diferente exatamente do juízo de valor. Porque o risco do juízo de valor é o subjetivismo, né? Você acha aí, é o belo, aí o estético, mas dentro da minha visão, né? Sim, dentro da sua visão. Para mim ela é bela, para o outro não. Isso aí a gente entra no quarto descrição do discurso, né? Que é a auto-hipnose, né? Voltamos lá. Então, ele se debruça sobre isso e eu acho que ele encontra uma certa solução. Porque a gente não consegue abandonar. Mas o que o cientista deve ser? Não é que ele deve ser neutro. Um juiz, quando julga um estupro, ele não está do lado do estuprador. Tenho certeza que ele está do lado da estuprada. Mas ele tem que ser honesto. É esse tipo de honestidade. E é isso que a gente não encontra na análise sobre a política hoje em dia. E por isso que já vem aquele discurso de julgar, né? O estuprador é sempre o errado. Exato. Nossa, é óbvio, a gente sabe o conceito. Você tem que ser honesto. Não significa que o juiz não tem o lado dele. Ele tem. E é por isso que o cientista político, mesmo que distante, na torre, analisando os fatos, analisando os discursos, ele pode sim ser agente, mas ele nunca vai conseguir se desprender exatamente da análise. Como a gente já foi agente. E como agente, eu não conseguia, por exemplo, assim, eu nunca consegui ser, olha, eu vou botar o plotter no meu carro, olha, eu vou levantar a bandeira, olha, eu vou defendê-lo. Vou me filiar. Para todos, eu vou me filiar. Aí nunca também fui não. Filiado, né? Você está entendendo? Nem eu. Por quê? Porque eu falo assim, não, eu tenho que preservar aquilo que é da vocação do cientista e não do político. Então, eu não... A mesma coisa para o jornalista, né? Até onde eu posso ir? É isso, Aline. O limite? É o limite. Esse é o nosso limite. Não é que você não tenha valor quando você monta as suas pautas, mas é que você tem que ser honestamente radical naquele momento. Exatamente. Né? Se os fatos contradizerem a sua convicção, você entra num terreno que o Weber chamava de ética da responsabilidade. É quando, na verdade, o político abandona a convicção por conta de ceder à ética da responsabilidade. E eu vou entrar num conflito de interesse? Você vai entrar num conflito de interesse. Agora, um político não pode governar com ética de convicção. Entende? Sim. Ele não pode, porque ele está governando somente para aquilo que ele acredita. Ele está numa neurose. Entende? E o que a gente hipnotizado. Então vamos para a prática. O que a gente tem visto nas análises políticas, nas práticas, nos últimos 15 anos? É isso. Governando com ética de convicção.
sem abandonar, na verdade, os valores, quando, na verdade, você precisa tomar uma decisão que abranja toda uma sociedade na qual você tem a responsabilidade por essa sociedade. Né? Um verdadeiro governante, ele não dorme. Né? Mais uma vez, Shakespeare, Henrique V, ele sabe que o exército dele é menor que o exército francês e ele desesperadamente não dorme aquela noite. Então, essa gente, Ele fica em alerta o tempo todo. A vida dessa gente está sob minha responsabilidade. Então, eu não vou baixar a guarda. Eu não vou abaixar. Aliás, eu não vou conseguir dormir, né? Por quê? Porque eu penso em todas as vidas que estão sobre... Esse é o nível de consciência. Esse é o nível de consciência que o cientista tem que ter. Que o cientista político tem que ter. Que isso vai atingir alguém, de alguma forma. Exatamente. E que o governante deveria ter. É por isso que eu acho que eles deveriam estudar mais e sair daquela camada somente a 5 que a gente falou do discurso, que é ser um mero ator. Porque se ser um mero ator, você vai chegar num grau de psicopatia. Você já não vai sentir mais nada por ninguém. Anestesiado. Se tiver que chorar, eu choro. É de um grau de... Depois eu viro do lado, já não estou chorando mais. Já não estou chorando mais. Já não sinto mais nada. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer o caminho, né, para demonstrar para quem está nos acompanhando da dificuldade que essa ciência apresenta, principalmente para quem a pratica. Já me perguntaram, por que você não se candidata? Aí eu respondo, você é meu amigo ou meu inimigo? Né? Boa. Eu não tenho saco para ser cênico. Eu não sou. A gente veste máscaras sociais, mas não no nível de um político. Então, por isso, se eu descer descer como agente, como já o fiz, né, é sempre num cargo menor, não é nunca num cargo maior onde você é o agente principal. Holofote Porque mesmo. eu quero guardar exatamente a observação. Certo? A integridade. A integridade do distanciamento, que o distanciamento permite. Não dá para ser cênico a todo momento. Não dá. E aí você acha que o político, assim, se ele vai... hoje, né, a gente vê, ele vai topar tudo mesmo. Ele é maquiavélico. Hoje em dia, a prática dele é maquiavélica. Vai até... A última consequência. A última consequência. E por isso que eu alerto, mais uma vez, aos jovens. Se você acompanhou a gente até aqui, então você começou a entender que nós estamos tratando, na verdade, de uma arte que é uma arte de ludibriação, de enganação, de convencimento. Você tem que estar forte, você tem que ser forte. Por isso que eu falo. Convicto, né? Diante do abismo, um passo atrás. Tá? Tenha menos opiniões. A gente não pode sair tendo opinião para tudo. Pouco mais de observação. Quando você tiver, tenha poucas opiniões e boas opiniões. Então, fale menos, né? Mas seja mais pontual. Observe mais. Esse é o papel. O brasileiro parece não respeitar isso, né? O brasileiro parece que tem 2 bocas e uma orelha. Falar o tempo todo. É o contrário. Fala o tempo todo, opina sobre tudo. É essa a diferença entre a ciência e a opinião, né? A ciência, ela busca esclarecer. A opinião, ela está no campo da própria política, que é da retórica. E um político, ele quer vencer o outro. Ele não quer esclarecer. Por isso, o último recado hoje... Esse é o jogo, né? Esse é o jogo, Aline, faz parte do jogo. Então, não seja um jornalista inocente. Assim, olha, os debates tinham que ser mais proativos. Eles tinham que falar somente a verdade. Não é do campo da política. A política é retórica, é vencer o meu adversário. E, ao vencer o meu adversário, adquirir o poder. Manter o poder, expandir visando o poder. O objetivo principal. O objetivo principal é do cientista buscar o esclarecimento. Então, se a Aline falar, Rufino, você está errado nisso, e teu argumento for mais forte que o meu, eu vou ter que ceder. É por isso o distanciamento que o político tem, que o cientista tem que ter. Que dá vontade agora de falar qual que é o próximo passo depois daqui, né, Rufino? Não é? Mas eu acho que a gente já cansou o pessoal, eu acho que já está bom por hoje. Será? Acho que você pode fazer concluir. Uma conclusão? Uma conclusão. Tá, então chegamos ao centro do centro do que a gente chama de ciência política. Depois de toda dessa explanação dos dois primeiros Olha como eles vieram tudo ligado. Amarrando. Quando eu mandei a pauta para a Aline, vou confessar, a Aline falou assim, você é maluco, como é que você vai amarrar todas essas coisas? Não, eu olhei e falei, meu Deus. É amarrar qual o caminho que nós chegamos para viver nessa sociedade que a gente vive e o arcabouço que um cientista, um analista tem que ter para ele entender todos esses reveses para a gente chegar nessas circunstâncias que a gente vive hoje.
E é um cidadão comum, né, Rufino? É um cidadão comum. Você falou do aluno de direito, você falou do jornalista ou do cientista. É o cidadão, né? É o cidadão comum que ele, sociedade civil. Para que ele entenda que ele não caia no discurso influenciador tão fácil, assim. Achando que o símbolo autoexplicativo corresponde à descrição da própria realidade. Encerrando agora, de tudo que a gente falou aqui, os nossos espectadores e ouvintes, né? Porque tem gente que só ouve, né? Por conta de estar no trânsito, etc. e tal. Entender a diferença entre descrição da realidade e símbolo autoexplicativo... A aula tá ganha? A aula tá ganha. Já valeu. Já valeu todo o nosso esforço. Meu e seu aqui e da Atona, nossa parceira. Tá? Isso é o básico, que qualquer indivíduo tem que entender. Né? Por quê? Porque um conceito em ciência vem de conceptio, né? Que é agarrar junto. Junto. Né? Então, quando eu falo de um conceito, eu tenho que agarrar uma realidade. Por isso que eu perguntava para você, os 3 poderes são uma realidade? São. Exatamente, agarrei o conceito. Né? Mas ele não percebeu que dentro disso ainda tem um símbolo autoexplicativo. Por isso que é o sim ou não. Matou ali. Por isso que é o sim ou não. Dentro disso também tem um símbolo autoexplicativo, que ele é o desejo que isso diminuísse o poder. Infelizmente, o Montesquieu errou. Errou nessa segunda parte. Não, é dialético. Dialético não importa assim, não. É esse exercício. Esse é o exercício. Fica aqui, então, o nosso recado. Você quer chamar a próxima ou não? Então, se inscrevam, né, no curso e que a gente tem pelo menos aí mais 9 conversas como essa. Profundas. Espontânea e rindo, né? E rindo, que é o melhor. E rindo, que é o melhor. Obrigada, Rufino, pelo convite. Obrigado você, porque seria tão chato sozinho. Já pensou? Seria eu fui uma boa aluna, não? Não, Aline, você tá influenciando. Obrigada. Obrigado a você. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.